Pai amado, Pai glória, eu venho diante de Ti, meu Pai, apresentar a vida do Teu servo na Tua mão, porque a palavra do Senhor já revelou no coração dele, que nós queremos que o Senhor usa ele, meu Pai, nesta noite. Coloca, Senhor, uma tocha na boca dele, meu Pai. Desenrola, meu Pai, tudo aquilo que está enrolado, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Usa o Teu servo nesta noite, Senhor. Pai, que o Senhor venha, meu Pai, cobrir ele, meu Pai, da cabeça às pontas dos pés, meu Pai. Reveste ele, meu Pai, com a tua armadura, Senhor, em nome de Jesus. Que aonde ele pisar, Pai, as plantas dos teus pés, meu Pai, que ele venha fazer a tua vontade. Que aonde ele for, meu Pai, que ele venha fazer a tua vontade, meu Pai. Usa ele conforme a tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus. Repreende, meu Pai, o roubador da palavra. Repreende toda a distração, meu Pai, em nome de Jesus. E prepara o nosso coração, meu Pai, para receber a tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim agradeço a sua oportunidade. Amém, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode sair do seu lugar, cumprimentar o irmão que está do seu lado. Um homem cumprimentando um homem, uma mulher cumprimentando outra mulher. Saia do seu lugar, diz para ele, diz para ela, seu irmão, minha irmã, que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite. Bem, meus irmãos, glória a Deus. Glória. Nós temos, pode assentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Nós temos aqui alguns visitantes que estão aqui nessa noite. Como que nós saudamos os visitantes? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós sempre nós te abençoamos em nome de Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Porque a vida sai, mas nós vamos de novo. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você que está em casa nos assistindo, aqui pela internet, nós queremos saudar a cada um de vocês uma doce e maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Continue nos acompanhando pelo canal e receba diariamente uma palavra de bênção para a sua vida. E a vocês que estão aqui nessa noite, nós queremos agradecer por vocês terem vindo, porque até aqui na vida de vocês o Senhor tem ajudado. Amém? Aqui eu fico feliz de rever alguns e hoje, vendo aqui para a glória de Deus, um amigo que há muito tempo nós não falávamos nem nos víamos. Aqui, Marivaldo, com a sua família. Amém, Marivaldo? Vamos aplaudi-lo, irmão.
há muitos anos atrás, ele ia lá para a cidade de Jardim para conversarmos ali na porta, quando ele trabalhava ali em Vaza da Palma e a gente falava ali sobre estudos, concursos públicos. E hoje, graças a Deus, aprova o Senhor, ele é um militar de carreira. Amém? Glória a Deus. Hoje, provedor de uma família linda, e nós abençoamos em nome de Jesus. Crescemos juntos e hoje estamos aqui para a glória de Deus. Sejam muito bem-vindos, volte sempre que vocês puderem. Essa é a casa de oração para a qual aqui nós congregamos todas as terças, quintas e domingos. Amém? Vocês estão com a Bíblia aí? Trouxeram a Bíblia de vocês? Impressa? Vamos fornecer ali uma Bíblia para eles aqui. Quem pode pegar, por favor? Você que está com a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, segure ela aí bem alto para que a gente possa declarar uma verdade de Deus. Amém? Glória a Deus. Você que em casa nos assiste nesta hora, você também pode daí pegar a sua Bíblia, seja no celular, seja impressa, e junto conosco também declarar essa verdade. Vamos lá? Levante o mais alto que você puder e vamos repetir. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, conceda, Senhor, ao pregador dessa noite sabedoria e graça, Pai, para trazer a Tua palavra. E que em nenhum momento seja eu, mas que em todo momento seja o Senhor. Também peço, Pai, aqui aos que aqui o Senhor enviou para este lugar, abra o coração dos Teus filhos e da Tua igreja, para receber esta preciosa palavra. E através dela, Senhor, vidas aqui serem transformadas, curadas e libertas, através do nome de Jesus. Amém. Irmãos, abre aí comigo, por favor, a sua Bíblia. Hoje que é um culto de celebração e nós estamos aqui para poder adorar ao Senhor em espírito e em verdade e crer que o Senhor é bom. Você pode repetir isso? O Senhor é bom. E se Ele é bom, nós aqui vimos aqui na abertura do culto que nós temos que servi-lo a Ele com alegria. Fala com o irmão que está do seu lado aí. Meu irmão, você tem que servir ao Senhor com alegria. Amém, querido? Glória a Deus. Essa verdade tem que fazer de nós cada dia mais convicto de que na presença do Senhor nós temos que servi-lo com alegria. Amém. Eu quero que você abra comigo, por favor, você que está com a sua Bíblia aí, no livro de Apocalipse, o capítulo de número 2. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Todos estão me ouvindo aqui, irmãos? Para a glória de Deus. Em 2. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 25. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, encerramos o estudo das cartas de Atos dos Apóstolos e a partir do segundo domingo do mês de abril daremos início às cartas de Romanos, ao livro de Romanos. Você que puder, não perca a Escola Bíblica, porque tem sido uma grande bênção como fonte de conhecimento e aprendizado para o seu tempo. Apocalipse, irmãos, capítulo de número 2, verso de número 25. Diz o texto: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Irmãos, eu quero começar nesse mesmo texto que hoje pela manhã nós aqui falamos sobre ele, que há uma instrução da parte de Deus que nós conservemos a palavra do Senhor até que ele venha. Porque, irmãos, talvez para alguns ainda é uma incógnita ou até mesmo uma indefinição, Marivalter, sobre se Jesus vai vir.
para outros é se Jesus existe, mas para nós é que Ele vai vir e nós seremos a igreja que Ele vai levar. Amém, queridos? Essa convicção eu e você temos que ter. Se aquele que ainda está em dúvida, nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas, porque diante dessa palavra, nenhum ficará de fora na prestação de conta. Eu quero já começar passando aqui para esta igreja, que diante da palavra de Deus, nenhum ficará de fora da prestação de conta. Logo, se temos conhecimento de que Jesus existe e Ele virá, então quando nós temos que ter conhecimento de que nós temos que estar preparados para essa vinda, porque quando Ele vier, Ele não avisará o dia, mas os sinais estão aí para que a gente coloque-se à disposição e ao mesmo tempo na posição, para que quando Ele vier, eu e você estarmos com Ele, aonde Ele já preparou um grande lugar para o seu povo. Amém, queridos? Amém. E nessa palavra que Ele começa dizendo para a igreja que tão somente conservai o que tendes. E eu quero novamente fazer a pergunta para essa igreja: o que é que nós temos da parte de Deus? Uma palavra. Essa palavra é que nos rege, essa palavra é que nos vivifica, essa palavra é que nos direciona, esta palavra é que nos impulsiona, essa palavra é que nos fortalece, essa palavra é que nos cura, essa palavra é que nos liberta, essa palavra é que nos define. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, é esta palavra que te define, mas é esta palavra que também te limpa, ela mesma irá te julgar. Mas eu não quero falar aqui, irmão, sobre juízo, mas eu trarei para essa igreja sobre a justiça de Deus. E na justiça de Deus eu quero que todos saibam: Deus não é em nenhum momento brincadeira, tão quanto nós diante dele temos que estar brincando. Por quê? Porque ele escreve na sua palavra, registra na sua palavra e nos transmite pela palavra, que tão somente conservemos até que ele venha. Ao verso 26, acompanha comigo, ele diz: ao vencedor, que o que, irmãos? Que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. As obras de Deus consistem em quê? Em que levemos o nome dele, anunciando o evangelho dele. Se há uma responsabilidade nossa, da parte de Deus imputada, é que levemos a palavra dele, é que levemos o evangelho dele, anunciando a cada um, mesmo que cada um não acredite no que a gente fala. Então, quanto irmãos, nós para o mundo não somos nada, mas nós para Deus no mundo, nós somos muita coisa. E Deus aqui registra que ao vencedor, eu estou pregando aqui para vencedores, irmãos. Amém. Você é vencedor em Cristo Jesus. Amém. Você é mais que vencedor por aquele que morreu na cruz do Calvário por você e por nós, e por todo o seu povo. Então, ao vencedor que guardar até o fim, ou seja, nós não temos que ser transitórios, nós temos que ser permanentes, nós temos que ser constantes, nós temos que ser aquele que vai do início até o fim. Nós não podemos parar no meio. Quem para no meio fica para trás. E Deus quer que a gente avance adiante. É como se fosse, Marivaldo, você que é militar, eu quero trazer nessa linguagem militar, é como se fosse uma ordem unida. A cadência tem que ser constante, mas ninguém marcha para o mesmo lugar. Nós temos que marchar adiante. Porque a ordem de Deus para mim e para você, a ordem de Deus para a sua igreja é que ela marche, que ela avance, que ela vá adiante, independente dos obstáculos, independente dos impedimentos, porque quando Deus age, ninguém impede. Eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Quando Deus age, ninguém impede. Então, se ninguém impede, quem é que tira os impedimentos? É o próprio Deus. E se Ele tira os impedimentos, é para ficarmos parados ou em movimento? Então, quem é o crente nessa noite que está parado? Porque se você estiver parado, é hora de rever seus conceitos. E é sobre isso que aqui
o apóstolo João, tendo dado por visão pelo próprio Senhor Jesus Cristo, registra isso e faz com que tão somente, verso de número 25, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, conserve com vocês a palavra que é dada para vocês. Porque, irmãos, essa palavra que hoje eu trago, ela não é minha. Essa palavra que um dia vocês vão levar, ela não é de vocês. Essa palavra que vocês escutam de qualquer um, não são deles. Essa palavra é do Senhor. E se essa palavra é do Senhor, aquele que escuta será vencedor. Aquele que ignora prestará conta e lá não haverá mais desculpa nem justificativa. Por isso, irmãos, eu quero muito que vocês aqui nessa noite prestem bem atenção ao que nós estamos lendo, porque hoje não é um culto para que a gente, depois que sai daqui, feche essa Bíblia, coloca lá no seu lugar e vai viver a vida naturalmente, como se nada tivesse existido. O que nós vamos aqui hoje ouvir do Senhor é para ruminarmos durante toda a semana, porque em cada dia que o Senhor nos condiciona, nós temos que fazer algo para Ele. Porque, irmãos, nós estamos aqui convocados por Deus. Amém, queridos? Amém. Não foi nenhum de nós que o escolheu, mas foi Ele quem nos escolheu. Logo, eu estou pregando nessa noite para os escolhidos e para as escolhidas. Amém, queridos? Amém. Não estou pregando aqui para aquele que não sabe quem é. Eu gostaria muito de saber que eu estou pregando para aquele que sabe quem é. Eu gostaria muito que vocês consigo mesmo dissessem: eu sei quem eu sou em Jesus. E em Jesus, meu irmão, além de vocês serem vencedores, vocês são filhos de Deus, porque creram no seu Filho Jesus Cristo, e também são servos. E como servo, nós vimos aqui que nós temos que servir com alegria. Se há algo que Jesus ali olha em cada um de nós, é se quando a gente vai para a presença dele num culto como esse, a gente está indo com alegria. E eu sei, irmãos, que na vida de cada um, talvez o momento não está nada bom, as circunstâncias não estão nada bem, mas Jesus está olhando, não é a circunstância, Ele está olhando a gente nessa circunstância. Ele quer saber se nós, diante da circunstância, estamos numa perseverança nele, por Ele e para Ele. Porque, gente, basta para Deus mudar a circunstância com uma voz. Quem crê nisso? Amém. Mas basta para Deus também na circunstância te posicionar por uma voz. E qual é a voz do Senhor? A palavra. Essa palavra, além dela ser fiel, ela também tem que ser digna de toda a aceitação. Vamos lá comigo, por favor, no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do verso de número 9. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso de número 9. Está sem Bíblia aí, mano? Tá? Por favor, pega uma Bíblia ali para ela, em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso de número 9, diz o quê? Fiel é esta palavra. Mais uma vez, fiel é esta palavra. E o que mais? E digna toda aceitação. Ou seja, irmãos, essa palavra ela tem que ser aceita. Essa palavra ela deve ser aceita. Aqueles que a ignoram restringem essa palavra e causam sobre essa palavra uma grande transgressão. E essa transgressão tem penalidades. Nessas penalidades Deus cobrará por causa da negligência de todos aquelas que ouviram. E eu quero saber se durante o tempo de vocês de vida até hoje, vocês ouviram a palavra de Deus. Ouviram, irmãos? Em algum momento da vida de vocês, vocês ouviram? Quer seja pela internet, quer seja pelo rádio, quer seja pela praça, quer seja pelo holofote, quer seja por anunciadores, quer seja em cultos, quer seja em círculo de oração, quer seja em velório, essa palavra ela foi em algum momento transmitida para vocês? Se ela foi transmitida, ela diz que ela é digna de ser aceita, porque quem não a aceita a infringe, e quem a infringe é negligenciador dessa palavra.
e todo aquele que é negligenciador dessa palavra, esta palavra o julgará, e no julgamento do Senhor não há mais desculpa para dizer que não sabe. É por isso que o apóstolo João está dizendo lá em Apocalipse assim, olha, conservai o que você tem. Em outras traduções, retém o que você ouve, guarda aquilo que você recebe. E se eu estou falando aqui para vocês, por um lado sou eu, pessoa humana, mas do lado divino é o Senhor. E quando o Senhor fala, aquele que entende, obedece. Amém, queridos? E nós temos que ser crentes que obedecem. Crentes que na sua obediência praticam. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos ser a todo momento praticantes. Amém, queridos? Amém. Vamos comigo, por favor, no livro de Tiago. Livro de Tiago, a partir do capítulo de número 1. Livro de Tiago, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 22. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 22. Tiago, capítulo 1, a partir do verso de número 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Eu não sei como é que está na tradução de vocês. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque aos ouvintes engana-vos a vós mesmos. Ou seja, o que Deus quer? Que quando a gente ouça, que quando a gente ouve essa palavra, ela tem que, da nossa parte, tem que fazer sentido. Porque se essa palavra não fazer sentido, ela nunca perderá o seu verdadeiro sentido. Primeiro, porque ela é fiel. Segundo, porque ela é digna. Terceiro, ela é de toda aceitação. Percebe que enquanto você não está sentido a ela, ela já tem 3 sentidos sobre nós. Logo, ela sempre nos vencerá pelo poder que ela tem, pelo poder que ela é. Portanto, eu gostaria muito que vocês entendessem que a palavra do Senhor, tão quanto em todas as vezes que elas forem pregadas, seja por onde vocês forem um dia a escutarem, aceitem essa palavra. Não negligenciem os ensinamentos dessa palavra, para que vocês não possam passar pelo juízo de Deus nesta palavra. Porque esta palavra, eu repito novamente, ela é fiel e também ela é digna de toda aceitação. E o verso aqui de 22 diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Há uma parte de Deus aqui como uma ordem dizendo, se essa palavra chegou a você e ela tem que fazer sentido, não é que ela não deve fazer sentido, ela tem que fazer sentido, nela você tem que tornar praticante. Aqui é como se Deus falasse o seguinte, ó, se você não ser, você vai ser responsabilizado porque não é. Agora, se você ser, você vai ser mais que vencedores, porque ela vai te fazer vencer. Eu quero com isso, irmãos, aqui trazer o conhecimento de vocês, para que a gente possa compreender aonde Deus fala aqui que tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Haja vista que tem crentes dos dias de hoje que são apenas ouvintes. Eles vêm para o culto, participam do culto, vai embora do culto, chega em casa, diz que foi para o culto, e quando vai viver a vida dele aí fora, ele não vive nada do que ele aprendeu. E depois, quem é o culpado? Jesus. Quem foi o culpado? Deus. Quem está sendo responsável? O Senhor. Quando na verdade, Deus não culpa e não tenta ninguém. Olha bem o que eu estou dizendo. Deus não culpa e não tenta ninguém. Vamos ver essa verdade? Ainda no verso de número 12, começa aqui o texto dizendo: bem-aventurado o homem que suporta. De que modo?
Com perseverança. Ou seja, bem-aventurado o homem que suporta. De que modo? Com perseverança. E o que ele suporta? A provação. O que ele suporta? A aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o que, irmãos? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Se ele prometeu aos que o amam, é porque tem aqueles que não o amam. E a estes que não o amam, não há promessa de Deus sobre isso. Ainda nesse texto, veja bem o verso de número 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Ó, gente, quando chega alguém para vocês e fala, sabe por que minha vida está assim? É Deus permitindo. Sabe por que minha vida está dessa forma? É Deus me tratando. Irmãos, não coloquem a Deus aquilo que Ele não estabeleceu. Tenha o senso do juízo para compreender que pela palavra, Deus não é aquele que tenta, nem tão quanto Deus é aquele que tem que ser tentado. Agora, quando a gente atribui as nossas culpas, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões a Deus, somos nós os verdadeiros culpados. E é Ele o verdadeiro justo que será o grande juiz. Ainda nesse texto, ele está dizendo, ninguém ao ser tentado diga o quê? Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tem. Ou seja, não atribuem a Deus a vida errada que muitos estão tendo. Não atribuem a Deus a vida que nesse momento muitos estão passando fora do que Deus gostaria para ele. Deus não tem culpa nenhuma de uma vida errada, de uma vida torta, de uma vida totalmente fora dos princípios da palavra dele. Ele não é esse culpado. Ele não tem culpa nisso. Ele não tem mão nisso. Tudo isso é negligência daquele que não aceita a palavra digna e fiel do Senhor. Logo, olha o contrário que diz, verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Mais uma vez, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. O que é a cobiça? O desejo pelas coisas onde Deus não aprova. O que é a cobiça? É a vontade de ter o que Deus não quer te dar. O que é a cobiça? É a vontade de fazer aquilo que Deus não se agrada no que você vai fazer. Essa cobiça, quando você coloca o olhar nela, ela vai te atrair e você será seduzido, porque é ela que está indo no seu ponto fraco. E aqui, irmãos, eu quero dizer para cada um de vocês, quem é que não tem ponto fraco aqui? Ou vocês acham que aqui tem mulheres maravilhas e super-homens? Não existe o verdadeiro super-homem. É aquele que não fica fraco pela criptonita. Logo, ele é Jesus, porque ele é Deus. E se Deus é Deus, ele quer fortalecer todo o seu povo. Agora, o fortalecimento do Senhor vem pela palavra. E como que ele quer fortalecer a sua igreja? Pela palavra. Dizendo o que pela palavra? Conserva o que é. Irmãos, se por um lado nós temos vida, e enquanto a vida há esperança, e na esperança ainda tem promessa, todas as promessas só podem ser cumpridas por aquele que é fiel para cumprir. Então, não depositem as promessas de vocês naquele que não pode fazer o que só Deus pode fazer. Não depositem as confianças de vocês no homem que é falho e pode não cumprir aquilo que ele disse que vai prometer. Amém, queridos? Esse ano é um ano político. Esse ano é um ano de Copa do Mundo. Esse ano é um ano totalmente conturbado em meio a todo o clima que está acontecendo em todas as esferas aí que nos jornais todo mundo pode ver. Agora, para nós, que ano que é esse? O ano da colheita. O que Deus diz?
tem bênçãos liberadas para mim. Eu não sei se para vocês faz sentido, porque para mim faz. Esse ano é um ano da colheita. Deus tem bênçãos liberadas para mim. Você pode declarar isso? O ano da colheita. Deus tem bênçãos liberadas para mim. Mais uma vez. O ano da colheita. Deus tem bênçãos liberadas para mim. Agora, como é que eu faço para receber? Conserva o que tens. E nós temos a palavra. Que palavra é essa? Fiel e digna de toda aceitação. Tudo que é dela é bom, então eu quero o que é bom. Amém, Jesus. Deus é bom? Amém. O que vem dele é bom? Amém. O que vem dele é perfeito? Amém. O que vem dele é agradável? Se o que vem dele é perfeito, se o que vem dele é agradável, e se o que vem dele é bom, ele pede por essa mesma palavra que abramos a nossa mente, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente reage. Nós não temos que ser aqueles crentes retrógrados, nós temos que ser aqueles crentes inteligentes. Amém, queridos? Amém. Sabe o que é o crente retrógrado? É aquele que tem que se vestir de humilhação para achar que Deus tem dó dele. Nós temos que ser crentes inteligentes. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você tem que ser crente inteligente. Primeiro segredo da inteligência do crente. Fala aí para ele assim, ó. Eu quero te revelar o primeiro segredo do crente inteligente. Sabe qual é? Obediência. Primeiro segredo, obediência. Segunda coisa de um crente inteligente: renúncia. Terceira coisa de um crente inteligente: busca, confiança, perseverança. A mente, Marivaldo, tem que mudar. A gente não pode ser o mais do mesmo, sabe? A gente não pode ser considerado tipo assim, e ficou crente, ficou bobo. Não. Quanto mais você fica crente, mais você fica inteligente, mais você fica esperto. E quanto mais você fica esperto, mais Deus te abençoa. E quanto mais você é abençoado, mais o povo fica vendo. Engraçado. Gente, eu achei que ele era bobo, eu estou achando que eu sou bobo. Por quê? Porque ele só está que avança, e em cada avanço dele, Deus está abençoando ele. Eu vejo ele e a casa dele servindo ao Senhor. Eu me vejo e eu não estou servindo a ele. Gente, esse é os crentes bobão. É os crentes que apenas escutam. Mas eu tenho certeza que eu estou pregando hoje para crentes práticos. Crentes que recebem a palavra e praticam. Verso de número 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos as vós pessoas. Que tem de crente, Marivaldo, que algo se engana. O cara pensa que é, na verdade ele nunca foi. Por quê? Quando Deus submete a primeira prova para que ele tenha esperança, ele pula fora. Ele dá a volta. Sabe como é que ele faz? Aí no linguajar ele está, deu ruim. Vai dar B.O. Rapa fora. Vaza. Foge. Não dá certo. Não funciona. Isso é antigo. Isso é passado. Servir a esse Deus que nem você sabe se ele existe, você nem vê ele, você nem sente, você nem toca ele, Zé. Aí o Zé, sabe como é que ele vira? Propaganda de aplicativo. Alguém já viu aí, gente? Zé Delivery. O que é delivery? Eu vou ali, entrego para um e não vivo nada. Eu vou ali, entrego para outro e não sei o que é nada. Eu vou ali, entrego para um e não sei o que é nada. Ou seja, o Zé Delivery. Aquele que entrega e não sabe nem o que é. Alguém aqui já recebeu encomenda de quem entrega pelos aplicativos aí? Quando ele chega e que te entrega, você pergunta o que ele é e não sabe. Eu não sei, só foi pedir para te entregar. Assim é crente, entrega a palavra. O que é? Não sei, cara. Eu peguei aqui, mas não sei o que é isso aqui não. Nem sei se funciona. Mandaram falar. E nós temos que ser crente que vive o que prega. Nós temos que ser crentes que prega o que vive. Amém, queridos? Amém. Temos que ter a convicção de que quando eu pregar para você, é uma palavra que eu vivo. E quando eu viver essa palavra, é ela que eu vou compartilhar vida.
Porque todos aqueles que entendem de Deus, estes terão vida e vida em abundância. Olha o verso de número 23 ainda. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, não há brilho. O que ele olha para ele mesmo e vê a própria tristeza, porque quando ele é um crente praticante, ele olha para ele mesmo e vê o quê? A glória do Senhor resplandecendo sobre ele. Ele vê da parte de Deus um poder supremo denominado graça, que fala para ele que apenas essa graça é que lhe basta. E talvez muito quando diz que a graça do Senhor que basta, sabe o que ele fala? Se essa graça bastasse, ele teria convertido meu marido. Se essa graça bastasse, ele teria me dado um emprego. Se essa graça bastasse, eu já teria comprado a minha casa. Se essa graça bastasse, eu já teria comprado meu carro. Se essa graça bastasse, eu já teria de uma forma diferente. Ele está usando a graça como um meio de barganha. E Deus não barganha com ninguém. Gente, todas as apostas que fizermos em Deus, vamos perder para Deus. Mas toda a fé lançada sobre Ele, nas preocupações e ansiedades dadas a Ele, Ele vai nos responder dizendo o quê? Lança sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vocês. E quem aqui, irmão, tem sido cuidado por Deus? Quem aqui no seu dia, quando acorda e vê que está vivo, quando aperta e vê, nossa, ainda estou vivo, e Deus falando, se liga, é apenas mais um dia de cuidado. Amém, Jesus. Desperta, ó você que dorme, porque eu quero ver você de pé. Porque você tem que ser um crente praticante, porque o ouvinte, ele escuta, senta, na hora que você manda aí, ele coloca na frente os problemas. Mas o crente praticante não. O crente praticante, irmão Aurélio, quando ele vê o problema, ele vai junto com o solucionador do problema. Ele vê o problema, ele sabe que tem um problema, mas ele vai junto com aquele que resolve o problema. Porque nada ele é, mas aquele a quem ele serve, tudo é. E Cristo em nós, ele é a esperança da glória. Cristo em vocês é a esperança da glória. Amém, queridos? Mas eu quero voltar aqui ao texto para que vocês entendam, para que nós podemos ser e temos que ser exatamente o quê? Para que a gente possa ser crentes praticantes. Fala para o irmão do seu lado, meu irmão. Você é crente praticante? Posso ver isso no seu testemunho? Você me dá evidência da sua forma de vida? Eu consigo acreditar que você é um crente praticante na maior ferramenta que Deus te deu? Pergunta para ele. Eu consigo ver em você a maior ferramenta que Deus te deu, domada por ele? Pergunta para ele. Porque o crente que é praticante, ele não vê religião, ele vê Cristo. O crente praticante, ele não discute religião, ele gera relacionamento. O crente praticante, ele quer unidade, comunhão, relacionamento saudável. Ele não quer discutir da onde que você é, nem da onde você veio. Ele quer saber se você está junto na mesma direção, no mesmo sentido, para o mesmo Cristo, para a mesma origem, para a mesma fonte, para o mesmo caminho, para a mesma verdade. E então, quando nós somos crentes praticantes, a nossa maior arma é domada. Porque o crente que é ouvinte, a maior arma dele é incontrolável. E vamos ver isso na Bíblia, para que ninguém fique enganado. Ainda no verso de número 26. Se alguém supõe ser o que, irmãos? Religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração. A sua religião é... Aqui, o que você agrega? Hein? Linguarudo, fofoqueiro, conversador fiado, gerador de intriga, homem de contenda, falso, mentiroso. O que você agrega? O que você traz de valor? O que você soma?
Que religião é essa que você defende? Que só você é o certo, quando você não refreia aquilo que Deus te deu para você poder controlar, que é a língua. Estou pregando para crente praticante, amém, irmãos? Amém. Não tem crente ouvinte aqui nessa noite. Essa palavra não se aplica a você. Mas se um dia você se transformar em ouvinte, ela vai se aplicar toda a você. E eu estou dentro dela também, porque isso também cabe para mim. Como eu disse, não sou super-herói, sou igual a vocês. Eu só estou nesse lugar agora porque é minha vez de estar aqui pregando. Mas estou igual a vocês no mesmo lugar. Falho como todos vocês. Com problemas e vícios igual vocês têm. Com pecado e sendo pecador igual nós somos. Ninguém aqui é mais do que o outro. Mas Cristo em nós é maior do que tudo. E Ele está dizendo o seguinte: olha, se você quer ser um crente praticante, ignora a religião. Porque se você quiser ser religioso, refreia essa língua sua. Seu conversador fiado, seu mentiroso, seu falso, seu enganador, seu defraudador. Amém? Está na Bíblia. Só estou pregando, está na Bíblia. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o que, irmãos? O próprio coração. Com o quê? Com a sua religião, que é vã, não agrega, não soma, não traz valor, não se define, não dá base, não dá estrutura. Logo, verso de número 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela o que? Persevera, não sendo o que? Ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que faz. Sabe como nós vamos ver a diferença de um crente abençoado para um crente não abençoado? Quando a gente não vê realizações de obras de Deus na vida dele e na vida dela. Quando ele vê todos sendo abençoados, menos ele. Quando você vê qualquer pessoa, gente, é fácil esse termômetro, pastor Sérgio. Quando você vê qualquer pessoa, irmã Edna, não sendo abençoada, em nenhum momento a bênção chegando até ele, saiba, rápido, prático e fácil. Ele é um crente negligente porque ele é apenas ouvinte. Ele não toma posse das verdades de Deus. Ele não acredita nas promessas de Deus. Ele não aceita a palavra digna e fiel que é a do Senhor. Logo, eu quero que vocês entendam que, mais uma vez, retém aquilo que lhe foi entregue. Retém aquilo que lhe foi entregue. Retém o quê? A palavra. Amém, querido? Glória a Deus. Junto com esse texto, abra comigo em Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. A partir do verso de número 26. Porque o crente praticante, prestem atenção, o crente praticante, ele, o crente praticante, ele tem orgulho do Deus que ele serve. O crente praticante, minha irmã, ele tem orgulho do Deus que ele serve. O crente praticante, ele tem a alegria de saber que ele faz parte do reino de Deus. O crente praticante, ele tem uma alegria de saber que ele contribui para o crescimento da obra. O crente praticante, ele não é forçado a dizimar nem a ofertar. Ele age naturalmente. Não incomoda ele. Ele não fica, peraí. Mas ele tem a conta de amanhã. Ah não, só R$2. Né? Pronto. Até em bola para achar que é 100. E na verdade é só 2. Ele está depositando, irmão, sabe o quê? O que ele vale. Vale isso no coração de vocês? Quando vocês depositam daquilo que sobra, vocês estão trazendo o que vocês são. Agora, quando vocês depositam o que está aqui, ó, no coração de vocês, é o que vocês valem. E não é sobre dinheiro, é sobre entrega.
não é dinheiro. É por isso que, mais uma vez, eu falo, essa igreja não cobra dinheiro. Essa palavra para vocês, ela é de graça, irmãos. Glória a Deus. Ela não tem preço, mas o dono dela pagou o preço por vocês. Logo, nós somos comprados por Jesus. E somos comprados por Jesus, somos dele. E se somos dele, temos valor. Então, tudo que a gente dá para ele, com esse valor, vale a pena. E aí eu quero que vocês entendam mais uma vez, onde nós estamos aqui no capítulo de número 9 de Lucas, verso de número 26. Porque qualquer que de mim, quem está comigo aí? Amém. Porque qualquer que de mim, e o que mais? E das minhas palavras se envergonhar. Dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. A gente já imaginou Jesus voltando agora? Vamos ver a cena e reproduzir. Ele está chegando agora, todo mundo viu, porque todo mundo vai ver. Ah, eu estou indo. Ele disse, você não. Você não. Gente, tchau que eu estou indo. Você também não. Cadê ele? Ele já subiu. Cadê ela? Já fui. E ele? Já fui. E eu? Por que nada está acontecendo? E alguém dizendo, você não é não. Você não faz parte não. Mas eu ouvi a palavra, mas a regra é praticar. Aí vai dizer com os nordestinos, ai, lascou. E lascou mesmo. E lascou mesmo. Porque, gente, os ouvintes vão ficar. Agora os praticantes vão subir. Os praticantes não têm vergonha do Evangelho. Você é crente? Sou, para a glória de Deus. Mas isso não te causa vergonha de quê? De falar que Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador? Que vergonha há. Mas e aquilo que você fez? Quando? Lá? Quando? Lá? Quando? Lá? Quando? Quando? Há 10 anos atrás. Ô Zé, sai dessa, meu. Isso é passado. Oh, vive o presente. No presente eu sou. No passado eu era. Agora o meu Deus que era, Ele é o meu Deus que é. E esse meu Deus que é, Ele sempre será. E esse meu Deus que sempre será, Ele quer que eu sempre seja. Então o que você é dele? Eu sou servo, eu sou filho, eu sou filha, eu sou pertencente ao seu. Verso de número 26. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar. Tem crente aí que tem vergonha de Jesus? Tem. Como? Chega no trabalho, irmão, não cumprimenta. E quando cumprimenta, cumprimenta com aquele gesto mais descarado que seja. Como Ronaldo. Ai, Senhor. Que Senhor o quê? A paz do Senhor Jesus Cristo. O que morreu, o que pagou com sangue pela sua vida e te deu uma palavra. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse que você não tem que ter vergonha. Esse que você não pode ficar mais aí. Eles vão desqualificar, que te desqualifiquem o homem, porque Deus vai te exaltar. Seja crente praticante, meu irmão. Seja crente que defende o Evangelho, não julgando a ninguém, nem tão quanto fazendo acepção de pessoas, mas entendendo que toda pessoa pode ser ainda um grande homem, uma grande mulher de Deus, porque Deus tem planos para cada um dos seus. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. E quando vai acontecer isso? Quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém, queridos? Amém. Olha o 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Como que eu salvo a minha vida e vou perder? Eu priorizo o que é do mundo. Eu priorizo as conquistas mundanas. Eu priorizo as coisas materiais. Eu coloco toda a atenção naquilo que eu posso ter. Eu sou o que eu tenho, não o que me define. Porque o que te define é a palavra. E a palavra diz que você é o que Deus diz que você é. Então,
Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Tem muitos que querem salvar a sua vida. Como? Eu vou fazer previdência privada, eu vou fazer plano de poupança para os meus filhos, eu vou comprar bens, eu vou adquirir, eu vou estudar, eu vou conquistar, eu vou fazer tudo, menos servir ao Senhor. Eu vou deixar um plano de riqueza para minha família. Eu vou comprar títulos no Tesouro Nacional. Eu vou ser um grande investidor. Aí o outro ainda fala, nada, Zé. Eu vou ser um grande influenciador digital. Eu vou gerar milhões de seguidores para dar likes e ter dinheiro para bancar meus filhos. Eu vou ser esse, que eu vou salvar a minha vida, garantindo a família dos meus. Esse vai perder. Esse aqui vai perder. Esse aqui vai perder. Por quê? Olha o verso 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Que adianta? Mas espera aí, pastor, é errado então estudar? Não. É errado investir? Também não. É errado deixar herança para os filhos? Lógico que não. É errado a gente deixar algo para que eles tenham sustento na vida futura? Não. Então por que você está falando que é errado? Você despriorizar aquele que não deve ser priorizado. Aí é errado. Aí é errado. Porque aos filhos, qual é a direção de Deus? Ensina eles no caminho que devem andar. E para quê? Para que quando ele cresça, não se desvie dele. Aí sabe como é que eu quero caminhar com os meus filhos? Quando ele já está grande, me dando problema, porque eu nunca caminhei com ele. E por que eu nunca caminhei com ele? Eu era crente ouvinte. A palavra para mim não fazia sentido. Agora que ele está dando problema, na área das drogas, na área das bebidas, na área da prostituição, na área desse vício hoje, desse mundo contemporâneo digital. Aí eu quero vir para a campanha, cadê a Laís? Aí eu quero vir para a tarde da oração de 3 horas. Aí eu quero ir para a campanha no monte, jejuar e chorar nos pés do Senhor. Para quê? Você foi ouvinte o tempo todo, querido. Acorda, desperta, se posiciona. Você tem que ser praticante o tempo todo. Deus não vai te deixar no prejuízo, mas Ele quer que você agora tire o prejuízo do tempo que você foi negligente. Tem crente negligente? Tem. Por incrível que pareça, tem. Era para ter? Não. Mas tem? Tem. E quem são os crentes negligentes? Os que nunca foram de Deus. Vamos lá. Nunca foram de Deus. Como que eu sei que eles nunca foram de Deus? Porque eles não são libertos pela palavra. Porque a palavra era liberta. Amém, queridos? Amém. A palavra era liberta. Eu quero que vocês venham comigo, novamente. Ainda no capítulo de número 9. Ainda no capítulo de número 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o que, irmãos? O poder e o que mais? A autoridade. E aí? Sobre todos os demônios. E para efetuarem. Gente, cadê a prosperidade aqui? Cadê a conquista do carro? Cadê o poder de ter? Não foi esse que Deus deu. O poder que Jesus deu aqui foi para quê? Curar as enfermidades e expulsar todos os demônios. Todos os demônios. Depois que Jesus convoca os 12, dá a eles essa autoridade, olha o verso 2. Também os enviou a pregar. E pregar o quê? Então tem gente que está pregando o quê, gente? Ó, você vai ter, você vai conseguir. Ei, pega essa chave, ela é sua, pega a visão, acorda. Ei, comigo aqui, todo mundo ali ligado. Em quê? Naquilo que Jesus nos mandou. Sendo o quê? Ouvintes. Por quê? Eu estou indo pela influência. O que tem de crente influenciado, indo por uma influência daquele que não está trazendo a verdade, trazendo engano a si mesmo, porque vai se decepcionar. Ou vocês acham que não tem crente decepcionados? Ou vocês acham que não tem crente que está assim, olha, eu até queria acreditar, mas hoje eu não acredito mais. Eu até queria ter esse ânimo de novo, mas está difícil eu voltar a acreditar de novo. E por quê? Porque foi aquele influenciado por aquele que não pregou o quê? O reino de Deus. Porque aqui Jesus ele dá uma ordem. O que ele diz? Também
os enviou a pregar o que, irmãos? O reino de Deus e o que mais? E a curar os enfermos. Que tipo de enfermidade? Todas aquelas que fazem todos voltarem para a... Ok? Ainda quando ele diz isso, olha o verso de número 6. Saindo então, percorriam todas as aldeias, anunciando o que, irmãos? O Evangelho. E efetuando curas por toda... Quem aqui está fazendo isso? Quem aqui está saindo para os lugares anunciando o Evangelho? Ou alguém tem vergonha de dizer que é crente? Ou alguém na hora de dizer fala, não, eu não vou não, né? Não, ficar com vergonha. Eles vão zombar de mim. Quem aqui que é intrépido para poder chegar e falar, gente, ó, deixa eu falar para vocês, deixa eu dar a ideia aqui, pai. Jesus é bom. Jesus salva. Jesus liberta. Essa palavra muda a história. Eu sou resultado da transformação que essa palavra produziu em mim. Ela pode também produzir em você. Há esperança para você ainda que está aí talvez caído. Você que está desiludido, essa palavra tem promessa de bênção para você. Nós estamos fazendo isso. Essa igreja aqui, falando dela, ela tem como até 2030, o quê? Um GC em cada Marivaldo e esposa. Vocês são convidados a participar do GC. São convidados a conhecer o GC. Grupo de crescimento. Para quê? Para estudar a palavra. Para aprender mais de Deus. Para poder um dia levar a palavra de Deus, não só falando, mas vivendo. É alguém que chegar e falar, estou te devendo? Estou. Então, peraí, quanto que é? Toma, paga. A transparência pela sua alta responsabilidade em um compromisso com a palavra. Você não quer ser bom dizendo que você é o justo, mas aquele que é justo, por ele você se torna bom. E bom em quê? Em bom testemunho, em boa obediência, em boa servidão. Amém, queridos? Eu quero que vocês entendam sobre isso, porque Jesus aqui, ele fala com os discípulos, olha, agora que vocês têm poder, agora que vocês podem expulsar todos os demônios e curar as enfermidades, vão adiante de todos os lugares e anunciem o Evangelho. E quando anunciar esse Evangelho, efetuem curas por toda parte. E qual que é a cura, gente? Falar da palavra de Deus. Porque às vezes, gente, tem pessoas que não é o comprimido que vai fazer a diferença, nem tão quanto o soro, mas é uma palavra que vai chegar. Quer ver uma outra coisa que cura? Um abraço vai curar. Um tempo de escuta pode trazer cura. Um ombro para poder uma pessoa chorar e desabafar tudo ali, e você dizer, olha, em Deus, eu oro para que você seja forte. Cura também. Mas o que a gente faz? Se está assim, Deus está pesando a mão. Se está assim, Deus está tratando. O que nós aprendemos? Deus não tenta ninguém ao seu mal. Ele é atraído pela sua cobiça, pelo seu desejo que o atraiu e o seduziu, e ele cometeu pecado. E gente, Deus recompensa aquele que trabalha nele? Sim. Deus recompensa aquele que pega nele? Sim, também. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Olha comigo, por favor, no verso de número 23. Dizia a todos, aqui o próprio Cristo, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue. Dia a dia. Eu vou negar só por uma semana? Por um mês? Por um ano? Por 40 dias? Eu vou negar dia a dia. Agora, eu vou negar e pronto? Não. Eu vou negar e pegar o quê? A cruz. O que é a cruz? Aquilo que eu levo para poder me aproximar mais dele. Pastor, e a enfermidade? Talvez seja ela mesma. Aquela enfermidade que Deus não vai te curar, mas ela vai te aproximar a você mais de Deus, porque você vai viver a dependência de Deus. Mas ele não é fiel para curar? É.
Mas Ele não deu poder para curar? Sim, Ele te deu poder para você curar. Mas talvez você não vai ser curado. Porque se você se autocurar, você pode sair da presença dele. E se você sair da presença dele, você vai passar a ser só ouvinte. E tomara que você fosse só ouvinte. Porque ainda poderia gerar um arrependimento. Mas você pode ser um grande apóstolo. Apostatar-se da fé. Aí sim. Esses que vamos apostatar da fé, a estes não tem mais perdão dos seus atos. A estes, Deus fala, não por eles ore mais. Dá tempo ainda, irmãos? Eu quero falar com vocês aqui nessa noite. Se tem alguém que precisa reconciliar com Deus, dá tempo ainda. Se tem alguém aqui que queira conhecer a Jesus com profundidade, dá tempo ainda. Queremos até orar por vocês. Queremos até ensinar a palavra de Deus a todos vocês. Queremos ver vocês caminhando mais adiante, sendo mais que vencedor. Porque tão certa a palavra está sendo dada, mais certo ainda aquele que virá irá cobrar a prestação de conta com cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Ninguém está dormindo aí não? Amém. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Palavra dessa noite para viver essa semana: eu preciso seguir a Cristo, com ou sem a minha cruz. Talvez alguém pode dizer: eu não tenho cruz. Tem sim, irmãos. Tem sim. Todos têm. Todos têm. Mas essa cruz não é que te impede. Essa cruz é o seu alicerce para você ir com ela fortalecer. Porque quanto mais a gente vai com a cruz, mais Jesus nos dá força para caminhar. Glória a Deus. Porque de tudo, fala com o irmão que está do seu lado, meu irmão, de tudo que se deve ouvir, de tudo que se deve ouvir, teme a Deus. Tudo que vocês ouviram hoje, temem a Deus. Eclesiastes, capítulo de número 12. Nós já estamos caminhando para o encerramento. Eclesiastes, capítulo de número 12. Eclesiastes, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 13. Eclesiastes, capítulo 12, a partir do verso de número 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. E o que mais? Guarda seus mandamentos. Isso por quê? Porque isso é o dever de todo mundo. Aquele que não fazer está transgredindo aquele que virá cobrar. Mas aquele que está fazendo é este que receberá a grande coroa de uma vida eterna. Ainda no verso 14: porque Deus há de trazer a juízo, porque todas as coisas, até as que estão encobertas, escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Crentes praticantes, crentes que aceitam a palavra de Deus, crentes que não negligenciam o Evangelho, crentes que não têm vergonha de dizer que é crente, crente que se posiciona em meio a uma sociedade extremamente corrupta, extremamente corruptiva, uma sociedade que não tem mais valores cristãos, crente que não se associa e nem compactua com as coisas que são pecados.
Crentes que se posicionam para não fazer parte daquilo que Deus não se agrada. Crentes que têm o dever de guardar os mandamentos. Crentes que têm ouvido da suma é temer a Deus. Crentes que escutam essa palavra, ruminam ela durante toda a semana e vivem a certeza e as promessas dela todos os dias. Crentes que se examina e faz a sua própria análise. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Eu preciso retornar às primeiras obras. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso sentir de novo o calor de um abraço daqueles que são de Deus. Eu preciso ser tocado pela palavra. Eu preciso chorar por essa palavra. Eu preciso me arrepender por essa palavra. Eu preciso me converter por essa palavra. Eu preciso me preservar por causa dessa palavra. Eu preciso me posicionar diante dessa palavra. Eu preciso praticar cada ensino dessa palavra. Para encerrar, Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1, e a partir do versículo de número 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está. Fala com o irmão para lá, meu irmão, o tempo está próximo. Fica de pé em nome de Jesus. Aos visitantes eu quero aqui saudar e deixar o meu abraço. Voltem mais vezes, assim o Senhor permitindo. Foi muito bom te ver aqui, Marivaldo, você com a sua família. Sempre que puder, retorne. Amém? Glória a Deus aí pela vida de vocês. Os cultos aqui, terças, quintas e domingos. A sexta-feira, aqui, todas as 3 horas da tarde, nós temos aqui uma tarde de oração. Se estiverem precisando de oração, procurem aqui a irmã Laís e a todas que aqui fazem parte e vamos orar e clamar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração nesta hora. Pai amado, Pai querido, diante do Senhor nesse momento, Deus, eu quero colocar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que aqui ouviram da sua palavra. Ouviram, Senhor, de todas as promessas e de todos, ó Deus, os ensinos que o Senhor tem nos deu. Abra nosso coração, Pai, para guardar e viver cada palavra dessa aqui anunciada aos nossos corações. Que possamos sentir, ó Deus, e saber que o Senhor é Deus e sobre o Senhor, Pai, está, ó Deus, aqui derramado para nós, ó Deus, todas as bênçãos liberadas. E assim, Pai, leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, debaixo da Tua santa e bendita proteção. Guarda, Senhor, e dê a cada um, ó Deus, dos Teus filhos, uma semana de livramento, uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de entendimento, uma semana de juízo, a qual o Senhor faz lembrar, Pai, a importância da Sua palavra, porque perto está o Senhor. O Senhor já está às portas, está vindo para levar a Sua igreja. Nos ajude a estar posicionados como igreja, para viver, Pai, todas as promessas que o Senhor tem para a Sua igreja. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós. E essa igreja diz: amém. Cumprimenta aí o seu irmão, vai viver uma semana da sua vida. Deus te abençoe para o nome de Deus.